Olá, meus queridos, abençoados com toda sorte de bênçãos, aqui do nosso canal, compartilhando o Evangelho da Graça. Olha, nós chegando com mais um vídeo, né? Mais uma mensagem, vídeos em áudios para você aqui do nosso canal. Que bom, que satisfação, que alegria a gente poder estarmos juntos através desse canal aqui no YouTube. Que bom, eu quero aqui muito agradecer a Deus e agradecer a você que já é inscrito no nosso canal e que compartilha os nossos vídeos. Continue compartilhando para que a gente possa fazer com que esse nosso canal cresça mais ainda, né? Que possa chegar a mais de 1000 inscritos, né? É um simples canal, talvez é um canal que simples e outra. É um canal que vinha falar da verdade de Deus, das verdades de Deus, que é o Evangelho genuíno. Aqui eu louvo a Deus porque aqui a gente não quer convencer ninguém, aqui nós não queremos provar nada para ninguém, que a gente é melhor do que ninguém, que a gente é o homem mais sábio, não. Aqui a gente quer compartilhar o Evangelho genuíno, puro, sem religiosidade, sem fermento, mas a verdadeira palavra, que até... Porque na verdade, meu querido, quem convence é o Pai. Estamos aí já chegando a mais um final de ano, né? Hoje eu louvo a Deus porque o Senhor até aqui, como eu disse no vídeo anterior, nos sustentou e nos sustenta até hoje. Hoje eu posso dizer que tem sido uma luta muito grande até aqui, e passando pelo que eu estou passando, né? Hoje, olhando para um lado e para outro, vivendo pela fé mesmo, na prática, meu querido. Hoje eu louvo a Deus pela família que o Senhor me deu. Eu louvo a Deus pelas pessoas, pelos anjos que Ele tem enviado para cuidar de mim, pela vida, principalmente da minha mãe. Ela pode até não ter o entendimento que hoje o Senhor tem nos dado, ter uma mente ainda carnal, uma mente ainda de religiosidade, mas eu louvo a Deus que no Espírito ela está perfeita, e ela tem orado por mim, tem apresentado eu na mão do Senhor, e o Senhor tem cuidado de mim porque eu sou o templo, casa viva dele, filho, não estou na carne, mas não sou carne. Então louvo a Deus pela vida dela, pela vida dos meus parentes, que apesar de não concordarem, acabei de dizer, por eles terem uma mente ainda carnal, entender tudo no literal, não entender no espiritual, então eles ainda, através disso, eles se afastam, acabam se afastando da gente. Mas Deus tem enviado pessoas que realmente nos amam, pessoas que realmente se importam, como minha esposa, que hoje já faz 12 anos que estamos juntos, né? Casados no civil. Para você entender uma coisa, que é através da religião, a religião entende que se você não casar no religioso, perante um padre ou um pastor, você não é abençoado, você está ainda debaixo de maldição, sendo que Deus abençoou, e o que Deus abençoou, jamais Ele vai amaldiçoar alguém, por simplesmente chegar perante um padre ou um pastor e receber ali um ritual, uma bênção, que segundo eles, é eles que abençoam, não é Deus. A partir que você se casa no civil, que é a lei do homem, isso é importante, que Deus quer, né? E mesmo assim, Ele diz que o que Ele uniu, o homem nenhum separa, porque é Ele que une. É Ele, não é padre, não é pastor, é Ele que une. É Ele que, através Ele permite, Ele concede isso, mas as pessoas ainda não chegaram a enxergar esse lado, então fica meio que complicado. Mas para nós que já conhecemos um pouco, não é muito, que o Senhor tem nos dado esse entendimento, deixo bem claro, isso não vem de mim, isso foi o próprio Deus que nos revelou e continua a nos revelar. Então, eles ainda estão a viver aí um evangelho ainda no físico, tá bom? Então quero aqui agradecer a Deus pela família que Ele me deu, por essa esposa maravilhosa, né? Para o mês de janeiro, ano que vem,
estaremos aí a completar mais um ano de vida. E eu sou muito feliz com a esposa, com meus filhos, e vivo hoje pela fé, porque hoje Deus colocou a sua família, a família da minha esposa, no nosso caminho, como o meu sogro, a minha sogra, meus cunhados, minhas cunhadas, que verdadeiramente nos amam. Lógico que sempre vai ter um que não, que sempre não era aquilo que ele queria para a família, mas foi isso que Deus deu. Nem tudo o que a gente sonha acontece no literal, porque Deus diz assim, né? Ele disse lá no Velho Pacto, que cabe o homem fazer planos, mas o que vai acontecer é aquilo que Deus prescreveu. Você vai fazer seu plano, mas Deus tem os dele. E o que vai acontecer sempre é o melhor de Deus na tua vida, porque vai acontecer aquilo que ele planejou. Ele não pode mudar aquilo que ele planejou para você. Você veio ao mundo, habita em uma carne, compartilha de carne e sangue, mas ele já prescreveu uma missão para você fazer, e isso tem que acontecer. Então só vai acontecer aquilo que está prescrito. É por isso que nós temos que viver o hoje, porque foi o hoje que ele fez para você. Não foi o amanhã, nem foi o ontem. Ontem já passou, o amanhã é futuro. Mas ele diz o quê? Viva o hoje. Aproveite o momento. Aproveite em amar hoje, porque amanhã tudo pode acontecer de hoje para amanhã e você não está mais. Não é isso? Então, meu querido, eu quero aqui continuar uma reflexão, continuar a nossa mensagem daquilo do vídeo anterior que nós lemos, que nós deixamos aqui, que foi sobre o tema Ira Futura para Todos, e eu quero continuar falando a respeito disso aqui. Olha, o apóstolo Paulo, ele disse, por uma época, por um século dele, que ele falou que, conversando com eles, para a igreja que estava em Roma, ali, os irmãos, e ele disse que por isso é inexcusável o homem a quem quer que seja que te arvoras em juiz, ou seja, que se titula juiz, porque julgando a outrem, condenas a ti mesmo. Julgando o próximo, o outro, né? Se julgando o outro, ele está condenando a ele mesmo, através de um julgamento que ele está tendo, porque ele está se pondo como juiz. E Paulo diz que a ninguém se põe sobre juiz para condenar o outro, porque fazendo isso, ele vai estar condenando a ele mesmo, pois ele pratica as mesmas coisas, pois praticas as mesmas coisas tu que julgas. Ou seja, muitas vezes nós somos julgados pelas pessoas, ou ele estava dizendo lá que ele estava julgando as pessoas, o outro, mas ele praticava a mesma coisa que ele estava julgando, né? Ele estava julgando e trazendo essa reflexão que foi escrita por uma época, um tempo, mas a gente vai refletir um pouquinho. Acontece isso com a gente. As pessoas nos julgam, mas elas estão nos julgando pelas mesmas coisas que elas mesmas praticam. Ela está condenando uma atitude que ela mesma está tendo essa atitude, né? Então Paulo estava falando com eles isso aqui. E aí ele diz ainda, sabemos que o julgamento de Deus se exerce segundo a verdade contra aqueles que praticam tais ações. Ou seja, ele estava dizendo aqui, meu querido, que olha, nós sabemos que o julgamento de Deus, ou seja, Deus ele vai julgar, se exerce segundo o quê? A verdade, contra aqueles que praticam tais ações. Tais ações qual? Aqueles estavam agindo, fazendo, julgando pelas mesmas práticas que eles mesmos estavam fazendo, né? Então, era isso que Paulo estava falando nessa época aqui. Olha só. E aí ele ainda diz mais, olha. Ou apenas tu, ó homem, que julgas o que tais ações praticam, e a riqueza da sua bondade, paciência, né? Olha só.
ele ainda vai falar aqui, vamos repetir o 3. Ou pensas tu, ó homem, que julgas o que tais ações pratica, e tu mesmo as pratica, que escaparás o julgamento de Deus? Ou seja, ele estava falando lá para eles lá e dizendo nessa carta: tu, ó homem, que julgas o que tais ações praticam, e tu mesmo as pratica, que escaparás ao julgamento de Deus? Ou seja, não escaparia. Ele mesmo estava julgando algo ali que eles mesmos estavam praticando, e que eles não iriam escapar do julgamento de Deus, iriam ser julgados através das próprias ações que eles mesmos estavam fazendo, né? Mas ele diz ainda no versículo 4: ou desprezas a riqueza da sua bondade, a paciência, a longanimidade, o desconhecendo que com o teu coração impenitente acumulas contra ti um monte de ira no dia da ira em que se revelará o justo julgamento de Deus. Ou seja, ele estava falando que iria chegar um dia da ira, né? Iria chegar o dia, né, da ira em que se revelaria o justo julgamento de Deus a tais pessoas que a tais coisas praticavam, não é isso? E ele ainda continua a aconselhar, falar lá, dizendo para eles que, né, olha só, ele continua dizendo que retribuirá cada um segundo as suas obras. Ou seja, seriam retribuídos, ou seja, recompensados, cada um segundo as suas obras. Em outra passagem, o próprio apóstolo Paulo vai dizer obras boas ou más, que tinham feito na sua própria carne. Então, ele continua: a vida eterna para aqueles que pela constância no bem, olha, visam a glória, a honra e a incorruptibilidade, a ira e a indignação para os egoístas, rebeldes à verdade e submissos à justiça, a tribulação, a angústia para toda pessoa que pratica o mal. Ou seja, toda pessoa que pratica o mal, a impiedade que ele estava falando ali contra as pessoas, esses mesmos iriam receber o que? Tribulação. Iriam passar por piores coisas. Não quer dizer que uma pessoa justa não passa por tribulações. Só que isso aqui seria o que ele mesmo plantou, iria estar colhendo na sua própria carne. Por isso que o pagamento, a recompensa dele seria tribulação, porque ele causou isso aí. Ele plantou o quê? O mal contra a própria pessoa, contra o próximo, né? Ele ainda diz para o judeu em primeiro lugar, ou seja, judeu em primeiro lugar, por quê? Porque eles primeiro rejeitaram quem? O Messias. Quem foi que rejeitou primeiro o Messias? Foram eles. Foi os gentios? Não. Os gentios viviam sem lei. Ele vai falar isso aqui mais na frente. Olha só, primeiro ele vai dizer, olha, primeiro os judeus, né? Em primeiro lugar, o judeu em primeiro lugar, mas também para o grego. A glória e honra e paz para todo aquele que pratica o bem. Olha só, a glória, a honra e paz para todo aquele que pratica o bem. Ele estava falando para eles lá.
Vamos continuar. E olha só, o bem, para o judeu em primeiro lugar, também para o grego, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz. O homem na terra quer fazer e ele faz. Ele só ajuda aqueles que ajudam ele. Aquele que não ajuda, aquele que não faz o bem, né? Ele quer pagar com o próprio mal. Ele diz: aquele que te faz o mal vence com o bem. É isso que a palavra diz. Foi isso que o apóstolo Paulo deixou escrito por uma época. Mas as pessoas fazem acepção, né? Hoje, eu já sempre digo em outros áudios nos grupos do WhatsApp e volto a frisar aqui nesse vídeo, aqui no nosso canal, que se você faz parte de uma religião, eles te tratam bem, da religião dele. Se você é assembleiano, se você é adventista, tanto faz, estou falando de religião, não estou criticando. Mas se você faz parte, eles vão te tratar bem, porque você é de Deus, porque você está naquela religião. Saiu dela, como um exemplo, eu não faço parte de religião nenhuma, não sou mais religioso, eles nem olham para a gente. Muitos são poucos ainda falam com a gente. Agora até a maioria passa e nos tratam com o quê? Filhos do diabo, hereges, distorcedores da palavra, né? Apostadores da fé. Então, eles nos espraguejam, nos amaldiçoam, sendo que eles nos condenam praticando as mesmas práticas. E serão julgados por essas ações que eles mesmos estão fazendo, né? É assim. E Deus não vê assim. Ele não faz acepção de pessoas, ele não visualiza credo. Essa é a verdade. Portanto, todos aqueles que pecaram sem lei perecerão. A todos aqueles que pecaram com a lei, para a lei serão julgados. Ou seja, Paulo estava falando para ele lá que, portanto, que todos aqueles que pecaram sem lei perecerão, né? Todos que morreram, né? E pecaram sem lei. Ou seja, o que é sem lei que ele falava nessa época? É que estavam sem praticar a lei que Deus deu, os 10 mandamentos através de Moisés. Ele estava falando desta lei, porque o que era a lei? O centro da lei, o que era? Era amar a Deus acima de todas as coisas, acima do seu entendimento, e amar o próximo como a si mesmo. Essa era a lei. E todos que morreram sem lei, eles iam perecer. Mas todos aqueles que pecaram com a lei e pela lei seriam julgados, e pela lei serão julgados, pela lei de Deus. Mas só para avisar e terminar, ele diz que porque, ele ainda fala, porque não são os que ouvem a lei que são justos perante Deus, mas os que cumprem a lei e que é lei serão julgados, né? Eles ainda chamam os pagãos, ele estava falando dos pagãos que, não tendo lei, fazem naturalmente o que é prescrito da lei. Qual eram os pagãos para Paulo naquela época? Eram os gentios. Eram trazidos, e eles entendiam que os pagãos eram eles, porque eles não praticavam a lei de Deus, a lei dos 10 mandamentos e a lei de Moisés, né? Tá bom, meu querido? Então que Deus possa nos iluminar, continuar iluminando nossa mente. Aqui eu termino essa parte desse tema, a ira futura para todos, né? Todos. Então essa palavra ela nos alcança, meu querido. Alcança porque não é que no literal, mas no espiritual, trazendo algumas coisas que Paulo escreveu, deixou para uma época, um povo, mas trazendo com os olhos iluminados algo que a gente possa seguir o conselho de alguns detalhes que ficam ali, que a gente possa, né, praticar, não no literal, mas no espiritual, meu querido, para nossas vidas. Tá bom? Deus abençoe você. Até o próximo encontro, onde estaremos falando mais sobre esse evangelho genuíno. Não esqueça, deixe seu comentário e aperte o joinha. Muito obrigado. Deus abençoe.